E aí, tudo certo? Já parou para pensar num computador que não roda com chips de silício, mas sim com tecido cerebral vivo? Pois é, parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é uma das fronteiras mais malucas e fascinantes da tecnologia hoje. E o mais incrível, já está virando realidade em laboratórios pelo mundo. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa comigo por um instante. No lugar daquele chip da Intel ou da AMD ali no coração da máquina, um conjunto de neurônios vivos processando tudo. E-mails, jogos, planilhas. Parece loucura, né? Só que essa pergunta, hoje em dia, já não é mais só teórica. E olha só que prova disso. Em 2022, uns cientistas da Cortical Labs pegaram quase 1 milhão de neurônios, colocaram numa placa com eletrodos e, em questão de minutos, ensinaram essa mente na placa, que eles apelidaram de Dish Brain, a jogar Pong. O mais doido é que eles não programaram as células. Eles só deram um feedback com estímulos elétricos e os neurônios se reorganizaram sozinhos para aprender o jogo. Foi nesse dia que a ficção científica deu um passo gigantesco para virar fato. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, é importante saber que existem basicamente dois caminhos sendo seguidos para criar computadores inspirados no cérebro. São duas abordagens bem diferentes para tentar chegar no mesmo objetivo, uma máquina que de fato pensa. De um lado, a gente tem a computação neuromórfica. A ideia aqui é construir chips de silício que imitam a estrutura do cérebro, sabe? Replicando neurônios e sinapses no hardware. Do outro lado, tem a rota mais radical, a inteligência organoide. Aqui não tem imitação, não. Os cientistas usam neurônios biológicos de verdade, cultivados a partir de células-tronco, como o próprio processador. É o que o pessoal chama de wetware, o hardware molhado, o hardware vivo. Mas por que todo esse esforço? Por que não continuar com os computadores que a gente já tem e conhece? A resposta cabe numa só palavra: energia. A inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje, tem uma fome de energia que simplesmente não é sustentável. Para ter uma ideia, uma rede neural artificial, daquelas bem avançadas, que movem os grandes modelos de linguagem, pode consumir até 8 milhões de watts. É uma quantidade absurda de energia. Dá para abastecer uma cidade pequena com isso. Agora, vamos comparar isso com o computador mais potente que existe: o nosso cérebro. Ele faz coisas muito mais complexas e funciona com míseros 20 watts. Sabe? É a energia que uma lâmpada de geladeira gasta para ficar acesa. A eficiência é simplesmente de outro mundo. E quando a gente olha para esse gráfico, a escala da diferença fica ainda mais clara. Não estamos falando de algo que é 2 ou 3 vezes mais eficiente. A diferença é de centenas de milhares de vezes. Essa disparidade gigantesca de energia é o que está movendo toda essa busca por uma nova forma de computar. Bom, vamos focar primeiro na rota que já está mais madura, a computação neuromórfica, aqueles chips de silício inspirados no cérebro. E isso não é coisa para um futuro distante, não. Já está rolando e trazendo resultados bem impressionantes, inclusive aqui no Brasil. Então, o ponto é que grandes empresas brasileiras já estão colhendo os frutos disso. O Itaú, por exemplo, começou a usar os chips Loai da Intel para detectar fraudes. O resultado foi um sistema que aprende o tempo todo, que diminuiu as perdas em 234 milhões de reais por ano e ainda aumentou a precisão em 67%. Já o Magazine Luiza usa essa tecnologia para otimizar as recomendações de produtos. E tudo isso com um consumo de energia que pode ser até 1000 vezes menor. E isso não é só papo de marketing, não. A ciência confirma. Um estudo recente sobre o chip Loy 2 da Intel mostrou que ele é mais de 100 vezes mais eficiente em energia que uma CPU normal e quase 30 vezes mais que uma GPU de ponta para certas tarefas. A promessa de eficiência não é só teoria, é algo que dá para medir. Agora, vamos voltar para aquela rota mais selvagem, a fronteira da inteligência orgânica, o tal do wetware. É aqui que a ciência fica bem estranha, muito promissora e, para algumas pessoas, um pouquinho assustadora. O coração dessa tecnologia é isto aqui, um organoide cerebral. É basicamente uma estrutura 3D de neurônios com alguns milímetros de diâmetro, que é cultivada em laboratório a partir de células-tronco humanas. Não é um cérebro completo, mas ele imita vários aspectos da arquitetura e da função do cérebro. É, em essência, um mini-cérebro numa placa. Mas como é que se conversa com um mini-cérebro? Através de uma interface parecida com essa. O organoide é colocado em cima de uma matriz de microeletrodos. Aí os cientistas conseguem mandar pulsos elétricos, que funcionam como input, os dados do jogo Pong, por exemplo, e conseguem ler a atividade elétrica dos neurônios como output. É literalmente uma ponte entre o mundo biológico e o digital.
Mas, claro, a tecnologia ainda enfrenta desafios enormes. Primeiro, só manter as células vivas já é super complexo e gasta energia. Segundo, é uma caixa preta. A gente ainda não entende direito como os neurônios chegam nas respostas que eles dão. E, por fim, a capacidade hoje em dia é minúscula. Para ter uma ideia, uma das startups pioneiras na área consegue armazenar de forma confiável apenas um único bit de informação. E isso, claro, leva a gente para uma questão muito mais profunda. Além dos desafios técnicos, vêm as perguntas sobre responsabilidade. Se um sistema desses ficar mais complexo, ele poderia desenvolver algum tipo de sensibilidade, de consciência? Onde é que a gente traça a linha? A comunidade científica está debatendo isso agora, porque é fundamental avançar com muito cuidado. Então, no final das contas, qual das duas rotas vai vencer? O silício neuromórfico ou o wetware biológico? Olha, a resposta mais provável é nenhuma das duas, pelo menos não sozinhas. Tudo indica que o futuro é uma fusão. A visão que mais empolga é a de sistemas híbridos. Imagina um computador que usa chips de silício para tarefas rápidas, que precisam de precisão, mas que aciona um coprocessador biológico para aprender de forma adaptativa e fazer tarefas com um consumo de energia baixíssimo. É juntar o melhor dos dois mundos, a estabilidade do silício com a incrível capacidade de adaptação dos neurônios vivos. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Estamos vendo nascer uma nova forma de computação, uma que apaga as fronteiras entre o que é vivo e o que é artificial. O próximo grande avanço talvez não venha de um data center, mas de uma placa de Petri. A questão é, o que a gente vai fazer com essa tecnologia? Essa foi a nossa análise sobre a computação biológica, um campo que está avançando numa velocidade incrível. A ideia de um processador vivo mais fascina ou mais assusta? A gente quer saber a sua opinião aqui nos comentários. E se tiver algum outro tema de fronteira da ciência que mereça uma explicação, conta pra gente. Valeu pela companhia e até a próxima!